Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, sábado, estamos iniciando uma aula assíncrona de resistência dos materiais. Na aula de hoje, nós vamos resolver mais um exercício muito semelhante àqueles que nós resolvemos na nossa aula síncrona dessa semana. Então, a gente quer basicamente determinar aí as reações nos dois apoios, tá? A gente tem de um lado um apoio do tipo pino e do outro lado, lá na nossa direita, a gente tem um rolete, tá? Então, o pino, quando eu tiver só o triângulozinho, o que significa quando eu tenho pino? Eu tenho duas reações, porque ele restringe o movimento na vertical e também na horizontal. E quando eu tenho o rolete, eu tenho as bolinhas aqui, né, as rodinhas me indicando, e quando é rolete a gente sabe que só tem uma reação na vertical. Tem dois esforços externos sendo aplicados, um de 8 kN e outro de 3,5 kN. Eu tenho as distâncias aqui ao longo do meu material. Coloquei aqui embaixo a formulazinha para a gente não esquecer. Então, o momento é sempre força vezes a distância entre meu ponto de referência e o ponto onde está sendo aplicada a força. Momento no sentido horário a gente combinou que vai ser negativo. Momento no sentido anti-horário a gente combinou que vai ser positivo. E as minhas condições de equilíbrio, soma de forças em x igual a zero, soma de forças em y igual a zero e soma de momentos igual a zero. Então, fiz aqui já o meu diagrama de corpo livre, né? Então, além das cargas externas que já estavam no meu enunciado, a de 8 e a de 3,5, eu marquei aqui as minhas reações. Então, aqui, como eu tenho pino, vai ter duas reações, uma na vertical e outra na horizontal, e lá no B só vai ter uma reação na vertical. Já marquei também, né, já que eu vou considerar o ponto A como ponto de referência, essas duas forças externas vão tender a girar a minha estrutura no sentido horário, e essa daqui, a minha reação em B, vai tender a girar ela no sentido anti-horário. Mas vou começar pelas minhas condições de equilíbrio. Soma de forças em x tem que ser igual a zero, tá? Então, soma de forças em x igual a zero, se eu olhar no meu desenho, só tem uma força na horizontal, que é o AX. Então, o próprio AX, como não tem com quem somar ele mesmo é igual a zero, tá? Então, a primeira condição ali está satisfeita. Segunda condição, soma de forças em y igual a zero. Para isso, lembra que setinha para cima positiva, setinha para baixo negativa, tá? Então, mais AY menos 8 menos 3,5 mais BY. Toda essa soma é igual a zero. AY menos 8 com menos 3,5, 8, 9, 10, 11, menos 11,5 mais BY igual a zero. Consegui determinar Y ou BY? Ainda não. Deixa essa equaçãozinha aqui esperando e vamos ali para soma de momentos. Vou pegar como referência o ponto A. A somatória dos momentos vai ser igual a zero, tá? Então, lembra, primeira força a partir do ponto A é a força de 8 que tende a girar no sentido horário, né? Então, fica menos, por causa do sentido horário, 8, que é a força, vezes a distância do ponto A, que é de 6 metros, menos 8 vezes 6. Próxima força é a força externa de 3,5, que também tende a girar a minha estrutura no sentido horário. Então, menos, por causa do sentido horário, 3,5, vezes a distância lá do ponto A. 6 com 2, 8. Então, menos 3,5 vezes 8. Mais, por que mais? Porque esse esforço aqui, que é a reação no B, o BY, tende a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Então, o momento gerado por ela fica mais BY, que é a força, vezes a distância total do ponto A. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, BY vezes 11, tudo isso igual a zero. Menos 8 vezes 6, menos 48. Menos 3,5 vezes 8, menos 28. BY vezes 11, 11 BY, tudo isso igual a zero, tá? Menos 48 com menos 28, menos 76. Esse menos 76 eu posso passar para o lado de lá da igualdade, ele muda o sinal. Então, fica 11BY igual a 76. Para saber o valor do BY, o 11 que está multiplicando ele tem que passar dividindo. Então, BY é igual a 76 dividido por 11.
que dá 6,9 kN. Até coloquei a setinha indicando, né, ó, a reação aqui BY é uma setinha para cima, uma força para cima, né? Então 6,9 kN. E agora falta determinar a reação em X. Para isso, ó, já deixei escrito aqui a equação que a gente tinha feito antes, mas não tinha conseguido usar ela. Agora a gente vai conseguir. Então, nessa equaçãozinha aqui que eu obtive através da soma de forças em Y, eu vou substituir o BY por 6,9. Então vai ficar y menos 11,5 mais 6,9, tudo isso igual a zero. Menos 11,5 mais 6,9 dá menos 4,6, que quando passa para o lado de lá fica 4,6 positivo. Então, a reação AY é 4,6 kN, é uma força para cima, ó, positiva, e BY 6,9 kN. Tudo bem? Vou deixar um exercíciozinho no Moodle parecido com esse para vocês entregarem, valendo a presença de sábado. E nos vemos na nossa próxima aula síncrona. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem.